Bem-vindos a mais um vídeo do mini curso de Photoshop. A partir deste vídeo vamos começar a aprender sobre as ferramentas básicas do Photoshop, estas que vocês podem ver neste painel à esquerda do Photoshop. Durante 4 vídeos do mini curso vamos ver as ferramentas principais, deixando algumas de lado pela complexidade ou pouca utilidade. Neste vídeo nós vamos focar nas ferramentas de movimento e seleção. Vocês podem ver que ao passar o mouse por cima de uma ferramenta, o programa vai mostrar o nome da ferramenta, um atalho do teclado e uma breve explicação do que ela faz. Então, quando tiverem dúvida do que alguma ferramenta faz, é só passar o mouse por cima. Para começar, vamos começar com a ferramenta de movimento. Antes de tentar movimentar nossa imagem, vamos desbloquear ela no pequeno cadeado aqui ao lado. Sem desbloquear, não é possível mudar a posição dessa camada. Para usar a ferramenta de movimentação, selecione ela e apenas clique e arraste pela imagem. Agora vamos ver como seria caso tivermos outras camadas. Vamos abrir uma outra imagem, aqui um logo do Google, por cima desta outra. E Enter. Vocês vão ver que já agora vamos ter duas camadas, uma para o logo e outra para a imagem de fundo. Apenas selecione a camada que você deseja mover e com a ferramenta de movimentação faça o mesmo de antes. Você também pode arrastar duas imagens ou diversas camadas ao mesmo tempo. Com uma delas selecionada, segure a tecla Ctrl e aperte nas outras camadas. Você vai ver que vão ficar as duas selecionadas e agora só movimente elas junto. As próximas ferramentas que vamos ver são ferramentas de seleção. Essas ferramentas não possuem uma utilidade quando são usadas sozinhas, porém são muito utilizadas em combinação com muitas outras. Antes de mostrar as próximas ferramentas, vocês vão ver que se clicar com o botão direito em algumas das ferramentas, vão aparecer outras ferramentas similares. Isso aqui é um conjunto de ferramentas parecidas com a que está selecionada, ou seja, tem um propósito muito parecido. Então não se preocupe se o seu Photoshop estiver com um layout que mostre ferramentas diferentes da que você está vendo aqui. Este quadrado pontilhado é a ferramenta de seleção retangular. Vamos clicar, segurar e arrastar para fazer uma seleção retangular. Agora com este retângulo demarcado, vamos testar outras ferramentas em conjunto. Vamos, por exemplo, usar o pincel. E você vai ver que tudo que eu usar com pincel vai ser aplicado apenas nessa parte selecionada. Vamos usar, por exemplo, a ferramenta de movimento e arrastar. Você vai ver que apenas essa parte selecionada foi movimentada, ou seja, ela foi cortada então. As outras ferramentas de seleção são muito parecidas, só que de formatos diferentes. Por exemplo, de elipse e de linhas horizontais e verticais. Uma outra dica é, se você segurar a tecla Shift enquanto faz uma seleção, essa seleção será proporcional, ou seja, com a retangular será um quadrado. Se você estiver com a elíptica, será um círculo. Quando você tiver uma seleção feita, você pode, ainda com a mesma ferramenta selecionada, clicar e arrastar para mover a seleção e não o conteúdo. As próximas ferramentas de seleção são pouco utilizadas, pois dependem de muita precisão da pessoa que está controlando o mouse. Mas vamos ver um pouco sobre elas. A primeira que vamos selecionar é a ferramenta de laço. Ela permite você desenhar uma seleção com o mouse livremente. Apenas clique e arraste e faça a seleção de acordo com o que desejar. A ferramenta de laço poligonal funciona parecido. Você dá um clique e você vai ver linhas. A cada clique você forma um ponto. Até que você aperta a tecla Enter e você faz uma seleção de um polígono. A próxima ferramenta, a ferramenta de laço magnético, funciona um pouco diferente. Vamos tentar usar em volta dessa bola um pouco mais de perto. A partir de um clique e movimentando o mouse, sem mais cliques, você vai ver que o programa tenta selecionar o objeto de acordo com as cores em volta. Então, requer um pouco mais de precisão, porém o programa auxilia na seleção. E ao final, Enter. A próxima ferramenta é a varinha mágica.
Esta é uma ferramenta mais utilizada em desenhos bem definidos ou logos. Vamos testar nessa imagem de um logo do Google. Ao clicar em uma das partes, o programa selecionará tudo aquilo que em volta possui a mesma cor. Ou seja, cliquei nessa parte superior vermelha e ele selecionou tudo que é vermelho em volta. Para usar a varinha mágica, é importante estabelecer a tolerância, que é este número logo acima nessa barra. A tolerância é um número que vai de 1 até 255. Quanto maior você colocar, mais a varinha irá tolerar a diferença de cores. Vamos ver melhor nesta foto. Vamos começar testando usando a varinha nesta camiseta azul, com uma tolerância de 40. Você vai ver que ao clicar, ele vai selecionar algumas partes escuras do azul, outras de trás, um pouco mais, porém não toda como a gente quer. Então, primeiro vamos desfazer a seleção, clicando aqui ou com Ctrl D. E agora vamos tentar com uma tolerância maior, de 85, por exemplo. Você vai ver que agora ele selecionou mais partes do azul, porém ainda faltou algumas e certas partes verdes também foram selecionadas. Então, é por isso que a varinha mágica não é recomendada para fotos, porque existe uma grande diversidade de pixels com diferentes cores. Então, existem ferramentas melhores para selecionar em fotos. A última ferramenta deste vídeo é a ferramenta de seleção rápida, que fica junto à varinha mágica. A partir de pequenos cliques ou segurando o mouse, você consegue selecionar uma grande parte parecida com a varinha mágica e somando cada parte que você clicar ou segurar. Por isso, essa é uma boa ferramenta para selecionar partes específicas de uma foto, como por exemplo aqui a vestimenta do jogador. Caso você tenha, enquanto selecionou uma parte a mais, como por exemplo aqui, selecionamos este fundo, você pode vir aqui em cima e selecionar o modo de subtração, que vai fazer o contrário, ou seja, clicando nessa parte você vai remover a seleção, até que sua seleção fique perfeita. Recomenda-se aplicar um zoom para ver todas as imperfeições que faltaram. Uma última funcionalidade interessante do Photoshop em relação à seleção é, com a varinha mágica ou seleção rápida selecionada, você pode vir aqui e clicar em selecionar assunto. Esta é uma ferramenta mais nova do Photoshop, demora um pouco para carregar e a partir disso ele vai tentar encontrar um objeto específico na imagem e selecionar automaticamente. Isso geralmente vai selecionar uma pessoa, um objeto centralizado e não é sempre que funciona, porém em imagens com contraste grande e uma boa definição dos objetos, ele funciona de modo muito bom. Este era o conteúdo deste vídeo, nos próximos vamos ver sobre mais algumas ferramentas básicas. Até mais!